E o rei Roberto Carlos, hein? O que tá acontecendo com ele? Ele que pra mim representa perfeitamente a imagem do tiozão romântico. Praticamente todas as suas músicas é exaltando o feminino. E ele, como não é besta nem nada, tá se relacionando com uma senhora que tem a idade pra ser a neta dele. E pra mim o que tá acontecendo com o Robertão, grande sucesso, é aquilo que acontece com a maioria daqueles senhores boomer da geração que acreditava no romantismo. Quando chega uma certa idade, a pessoa fica amargurada, chata, e o Roberto ainda tem alguns probleminhas de saúde aí que contribuem negativamente para essa questão, e eu acho que esse é o destino de todo homem romântico que dedicou a vida inteira dele a fazer músicas e se dedicar principalmente à questão romântica. Na verdade, isso é uma grande mentira. As músicas que o Roberto Carlos canta não combinam nada com ele, porque ele não me parece ser uma pessoa nada amável, e pra mim essa situação que aconteceu recentemente simboliza o fim de uma era. Parece que o Robertão já tá de saco cheio desse negócio e o que ele quer mesmo é a parte dele em dinheiro e o povo que gosta dele que se exploda. Roberto Carlos dá piti no palco e ameaça encerrar show. Isso aconteceu na noite de quinta-feira, dia 26. O cantor abriu a programação do Réveillon de 2025 no Recife com uma apresentação na Praia do Pina. Um vídeo mostra o artista bastante irritado. Ele dá uma bronca em pessoas que estão em frente ao palco e ameaça interromper o espetáculo. Vocês podem soltar isso aí, parar? Por favor. Por favor, saiam daí! Senão não continua esse show. Inicialmente acreditava-se que a bronca fosse direcionada aos fotógrafos da imprensa, que têm autorização para fotografar o show apenas durante a primeira música, e eles teriam permanecido no local além do permitido. No entanto, informações divulgadas posteriormente pela equipe do cantor e pela organização do evento esclareceram que a queixa era contra um prestador de serviços da equipe de som. Ele estaria usando uma câmera profissional com flash, sem autorização, o que irritou o artista. Além disso, a assessoria de Roberto afirmou que outra situação contribuiu para o desconforto. Policiais militares próximos ao palco estavam conversando entre si, o que atrapalhou a concentração do cantor. Apesar da confusão, o show seguiu normalmente. Cerca de 200 mil pessoas assistiram à primeira apresentação gratuita do artista na cidade, no evento que abriu o Festival da Virada de Recife. 200 mil pessoas? Galera gosta do Roberto Carlos, hein? Mesmo ele dando esses esporros aí na galera, muita gente foi prestigiar o grande Roberto Carlos, que aparentemente tá meio chato, parece, hein? Então quer dizer que não dá nem pro cara tirar foto com flash na cara do rei? O cara só tava fazendo o trabalho dele. Mas pode ser que não, né, senhores? Se o cara pediu pra não tirar foto, eu acho melhor não tirar em respeito aí a ele. Deve ser muito chato mesmo, o negócio piscando ali na sua cara. Mas apesar que na hora da bronca não pareceu isso, eu não ouvi em nenhum momento ele falar nada em relação a foto e flash na cara dele. Não dá nem pra ver. O que dá a impressão é que tem uma galera reunida ali na frente. Parece até que o pessoal não tá nem prestando atenção no show. E ele exige explicações. O engraçado disso tudo é ver o jeito que ele dá bronca no pessoal, né? Ó, o que vocês estão fazendo aí? Infelizmente eu não sei imitar o Roberto Carlos, mas ele parece um pato. Como que esse senhor se tornou um dos maiores cantores de todos os tempos do Bostil? Teria que perguntar pra minha avó, que até chora por causa dele. Eu acho que nos velhos tempos o Roberto era tipo um giga shed daquela época. Tem até uma música que ele dizia que haviam 1000 garotas querendo passear com ele. Grande parte dessas garotas já partiram dessa pra melhor, mas o Robertão tá aí firme até hoje, sempre cantando as mesmas músicas e ainda enchendo o saco da galera. Não pode nem conversar agora no meio do show que ele já vai começar a dar piti. O Roberto tinha que agradecer a galera ir no show dele, é um favor. Eu mesmo só iria se fosse de graça, e eu acho que nem assim, viu? Só se o Roberto viesse me buscar em casa, aí eu ia. Mas eu também não prometo nada que eu não ia conversar durante o show, porque eu mesmo não aprecio tanto assim o Roberto, apesar que respeito muito aí a carreira dele, mas dá a impressão que ele tá meio rabugento. Será que esse é o triste fim do grande Roberto Carlos? Já falaram que o contrato da Globo encerrou, só foi mais esse ano, inclusive foi um fiasco, diz o Feltrin, que quase ninguém assistiu, porque é meio chato, né, se for ver, e é por isso que eu digo que o Roberto deveria agradecer a galera que foi lá assistir ele. A cada ano que passa, infelizmente, grande
grande parte dos fãs de Roberto Carlos estão partindo dessa pra melhor, a coisa não tá fácil pra ele, o fanbase dele tá diminuindo cada vez mais e é melhor começar a tratar melhor a galera, hein? Existe a possibilidade também dele ter ficado chateado com o pessoal tirando foto dele porque era só na primeira música e algum engraçadinho quis burlar essa regra do Roberto Carlos que não faz o menor sentido. Que diferença que faz? Se não for com flash na cara dele, eu acho que não tem problema, e mesmo com flash também eu acho que o Robertão deveria engolir o choro, só faz um show por ano e ainda tá enchendo o saco. Outra coisa também que a equipe do Roberto alegou é que haviam alguns policiais militares conversando na hora do show e isso atrapalhou a concentração dele. Tá de brincadeira, né? O cara sempre canta as mesmas músicas e não consegue nem se concentrar, 50 anos fazendo a mesma coisa, aí uma simples conversa entre a polícia, que poderia ser até algo importante, já foi o suficiente pro Roberto Carlos ficar indignado, senhor. Mas também não há motivos para preocupação. Apesar dele ter ficado visivelmente injuriado, o show prosseguiu como se nada tivesse acontecido, mas também não foi tão gostosinho assim não. Temos imagens aí da parte final do show que eu vou colocar daqui a pouco, em que o Roberto aparece completamente transtornado. Ele acha que ele tava pensando, esse bando de pobre aqui enchendo o saco, o pessoal parece que não tem a menor educação e nunca mais eu piso nesse lugar também, só de raiva. Mas pra gente poder saber certinho o que houve, minha equipe conseguiu um vídeo exclusivo que dá pra ver as reclamações do Roberto e parece que realmente ele ficou indignado mesmo. Ei, o que tá rolando aí? Posso saber? Vocês não acham que coisa que tá na frente do palco, cara? Por favor, resolvam esse problema, sai daí, por favor. Qual o problema que tá acontecendo aí, hein? Vocês podem ocupar aí, parar de se reunir aí na frente do palco, por favor? Por favor, saiam daí, senão não continua esse show. Porra, bicho, saiam daí, por que vocês estão fazendo essa reunião? E o engraçado é que parece que o Roberto Carlos dá o esporro no ritmo da música. Muito interessante, talvez isso foi até ensaiado com o maestro antes da apresentação. O Roberto chegou e falou, ó, se alguém ficar enchendo o saco, segura aí no ré menor que eu vou descascar esses pobres aqui pra eles parar de ficar enchendo o saco aqui na frente. E o maestro falou, não diga mais nada, Roberto. Ao primeiro sinal do rei, você viu que a música parou, só ficaram ali no acompanhamento e numa sintonia impressionante. O Roberto, como eu falei, deu a bronca no ritmo da música, até porque o show não pode parar. Ele nem se importou se de repente alguém achasse que ele tá fazendo um papel de velho rabugento, não tem problema, porque ele é o rei da música e vocês que lidem com isso. Mas claro, só pra quem aprecia a música dele, né? Eu mesmo tô de boa. Se ele falasse desse jeito comigo no show, mesmo que eu estivesse atrapalhando, eu ia bater em retirada imediatamente. Um fã a menos. Mas o que parece que deixou ele mais revoltado não foi nem foto e nem conversas da polícia, foram pessoas que estavam na frente do palco. E se a galera não tivesse fazendo nenhum tipo de algazarra, eu diria que o Robertão se excedeu nesse episódio aí. Deixa a galera, pô. Mas tudo bem, né, senhores? Já é um senhor de idade, é a lenda viva aí da música popular bostileira. E o Roberto, mesmo tendo esses probleminhas aí de mau humor, toque, manias e tudo mais, mas pelo menos nunca vi ele envolvido em nenhum esquema de prefeitura, fazendo show super faturado tipo Ivete Sangalo e Gustavo Lima. Então o Roberto Carlos tem todo o meu respeito. Tem que dar esporro mesmo nesse povo aí pra ver se eles aprendem. Agora eu quero colocar uma cena emocionante aqui do Roberto no final do show, onde ele, de forma completamente feliz e graciosa, distribui flores ao seu grande público, aos fãs. Então vamos ver as imagens aqui pra ver como que tava a situação do Roberto Carlos no final desse show. A animação de Roberto Carlos no Pina. Aí todo o carisma do rei na hora de distribuir as rosas. Pelas microexpressões faciais, eu não consegui identificar qual é o sentimento dele nesse exato momento, porque como já é um senhor de idade, eu não sei exatamente se ele tá triste, feliz, desanimado, alegre ou injuriado com esse povo, ou talvez tudo isso ao mesmo tempo, né? Eu acho que a sensação do Roberto Carlos em fazer show hoje em dia é a mesma que a gente tem, por exemplo, em ter que pegar um ônibus lotado, em dia de chuva ainda, naquela situação onde o povo fede
pede a cachorro molhado e você tem que conviver com aquela turma ali por algumas horas. E se tem coisa pior que isso, senhores, eu não sei. Não tem coisa pior do que lidar com gente pobre, sem educação. Roberto Carlos, uma vez por ano pelo menos, tem que enfrentar esse tipo de coisa e o cara já não tem mais idade pra isso, né? Então é por isso que eu defendo o Roberto Carlos nessa parte aí. Se fosse eu jogaria essas rosas igual ele aí, na força do ódio pra esse povo que parece que não evolui. E como todos já sabem, Roberto Carlos infelizmente tem um probleminha de saúde que é o toque, manias, coisa de louco. Algumas coisas tem que ser do jeito dele e isso até contribui com a fama de rabugento que ele tem, mas às vezes é só impressão, né, pessoal? Ele é carismático, só não tava num dia legal aí. Mais uma coisa chamou a atenção nesse show foi uma exigência que ele fez pra poder aturar esse pessoal aí. Roberto Carlos leva o próprio vaso sanitário para os seus shows e uma empresária revelou outras exigências que ele faz nos bastidores. Olha, gente, que o Roberto Carlos é um cara que é exigente, todo mundo já sabe, tá? Mas a novidade mesmo ficou com uma revelação da empresária Carolina Nunes em uma entrevista que cedeu a Cacá Meyer no podcast Cacá Pod. Carolina é empresária do setor de eventos e já cobriu bastante evento aí do Roberto Carlos. Segundo ela, a lista de camarim é muito simples, cafezinho, aguinha, bolachinha, nada demais não, tudo tranquilo. Mas segundo ela, a parte da estrutura que é um problema, isso porque o Roberto Carlos exige ter o seu próprio vaso sanitário. Ele leva isso para os shows. Ela garante que a produção do artista é quem providencia aí todo o transporte e instalação do vaso químico portátil. Ela ainda revelou que outra exigência que ele não deixa passar é sobre as famosas rosas, tanto as vermelhas quanto as brancas que ele utiliza no seu show. Todas, exatamente todas, devem ser cortadas do mesmo tamanho, nenhum centímetro a mais ou a menos. Além também de todos os espinhos serem retirados, né? E ela revelou também que ela não poderia estar na frente do Roberto Carlos utilizando uma roupa de cor marrom, simplesmente porque o Roberto odeia marrom. Ele é um cara supersticioso que detesta esta cor e que não gosta de ver ninguém com ela. Inclusive, teria mandado nesse show que ela fez em Santos toda a produção vestir azul. Enfim, gente, somente curiosidades de bastidores aí pra vocês das exigências de Robertão. Será que ele saindo da Globo, o SBT vai proporcionar talvez isso a ele? Talvez, nunca saberemos. Eu acho que essa é uma excelente hora do Roberto Carlos se livrar desse negócio de toque, porque com tudo isso de exigência, cantando sempre as mesmas músicas, é amigo, né? Não tem como ficar chamando o cara pra evento, se toda vez for dar esse trabalho todo, você viu que no camarim ele pede coisas simples, não tem problema. Apenas uma aguinha, uma bolachinha, um cafezinho e um vaso sanitário banhado a ouro pelos deuses. É só isso que ele quer. Mas claro que não é um vaso sanitário desse que vai em casa, é um portátil, não sei como funciona isso, mas é natural, né? Você acha que ele com todas essas manias ia sentar no mesmo vaso que um pobre e ter que dividir os mesmos germes que uma pessoa comum? Negativo, é o rei. Mas eu acho que isso não é nem questão de preferência, é porque esse negócio de toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, é uma doença que o cara não consegue tratar. E se vestir marrom já sabe, né? E eu acho que o que aconteceu nesse fatídico show do Recife é que, porventura, pode ser que as pessoas que estivessem lá no palco enchendo o saco, falando alto, tirando foto depois da primeira música e tudo mais, talvez por uma ironia do destino não estivessem vestindo azul, porque ninguém é obrigado a participar da loucura do Roberto Carlos. Eu mesmo não tenho nem roupa azul aqui. Se eu fosse no show dele, eu iria com a primeira roupa que eu achasse e ele que lide com isso. Mas como todos sabem, é uma grande brincadeira e eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre esse tipo de vídeo em específico. Você concorda? Gostaria que eu fizesse mais vídeos sobre temas variados? Deixa aí nos comentários, é muito importante a sua opinião. Caso você tenha gostado do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e caso você queira me ajudar de uma forma rápida, simples e de graça, clique na sinetinha das notificações. Isso é muito importante, eu seria eternamente grato aos senhores e caso seja do seu interesse, junte-se a Master Chagas Tetas Bolivariano dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, lá você vai ser muito bem recebido e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!